Fala aí, galerinha. Professora Lu aqui na área. Na aula de hoje aí, aula de geometria, a gente vai falar sobre polígonos, tá? Polígonos é a aula aí seguinte aos quadriláteros, né? Então, basicamente, a gente começou lá o estudo de geometria falando sobre ponto, reta, planos. Aí a gente falou sobre segmentos, né? Segmentos de reta. Aí depois a gente partiu para falar sobre triângulos. Depois a gente falou sobre paralelismo e perpendicularismo. Daí falamos sobre quadriláteros, né, que são as figuras de quatro lados. E agora a gente vai falar sobre os polígonos, tá? Os polígonos aí vão ser as figuras planas formadas por mais de quatro lados, né? Então a gente estudou lá os triângulos, três lados, os quadriláteros, quatro lados, e agora os polígonos com mais lados aí, tá bom? O triângulo e os quadriláteros, pessoal, eles também são polígonos, tá bom? O triângulo ele é o polígono de três lados, o quadrilátero é o polígono de quatro lados, tá bom? Agora a gente vai estudar as figuras aí com 5, 6, 7, 20 lados, tá bom? Então vamos lá. Então eu desenhei aqui essa figurinha, é uma figura aí que tem 5 lados. Eu vou colocar aqui, ó, esse pontinho aqui, a gente chama ele de vértice, tudo bem, ó? Então aqui eu tenho o vértice A1, A2, A3, A4 e A5. Então, em vermelho aqui a gente tem os vértices. Os ladinhos aqui, ó, a gente chama de lado ou aresta. Tá bom? Lado ou aresta. E em azul aqui a gente tem os ângulos. Nesse caso aqui, a gente desenhou um ângulo interno. Bom, então se eu pegar essa figura aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, quantos vértices ela vai ter, ó? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. Tudo bem? Então, os polígonos aí, eles têm o mesmo número de lados, arestas, né? Vértices e ângulos. Geralmente, a gente vai representar aí com N o número de lados. Número de lados. Beleza? Bom, galera. Então, aí os polígonos vão ser essas figuras planas, tudo bem? Então, esse polígono aqui, por exemplo, ó, a gente diria que ele tem n igual a 5, porque o número de lados dele vale 5, tá bom? Vamos, então, para classificação. Classificação dos polígonos, tá bom? Os polígonos, eles podem ser côncavos ou convexos. Então, coloquei aqui, ó, côncavos versus convexos, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Ó, desenhei dois polígonos aqui, tá bom? Esse polígono aqui, ó, ele tem 5 lados e esse aqui tem 6, tá? Então, aqui a gente vai colocar n igual a 5 e aqui n igual a 6. Os polígonos côncavos, pessoal, eles são polígonos que eles têm essa entrada neles, ó, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de concavidade, tá? Matematicamente, isso funciona assim, ó. Você vai pegar uma reta, ó, tá? E essa reta, ela vai cruzar o polígono nesses dois pontos, ó. Tá vendo? Os polígonos convexos, não importa qual reta que você passa, ó, sempre vai ter dois pontos só, né? Agora, se a gente olhar esse polígono aqui, ó, se eu passar essa reta aqui, tem dois pontos de interseção. Agora, se eu passo essa reta aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, tá? Então, basicamente, eu estou cortando o polígono, ó, e eu estou vendo que a reta tem interseção com os lados em dois pontos no convexo. No côncavo, pode ter mais que dois pontos, ó. Então, esse aqui seria um polígono convexo e esse aqui um polígono côncavo.
tá? Esses pontos aqui, ó, eles são da laterais, esses dois. E esses dois pontos aqui, eles são pontos internos, ó. Esses dois pontos, eles aparecem justamente porque o polígono tem uma reentrada dentro dele, ó. Tá vendo? Isso aqui, então, é o que a gente vai chamar de concavidade. Concavidade, tá bom? Ó, esse polígono aqui. Não importa a reta que eu passe, ó, sempre vai cortar ele em dois pontos. Então, isso aqui é um polígono convexo. Agora, se eu pegar esse polígono aqui, ó, essa reta aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá vendo, ó? Vai aparecer 4 pontos na concavidade. Então, esse aqui é côncavo. A gente está mais interessado em estudar os polígonos convexos, tá bom? Mas a gente fala um pouquinho sobre os côncavos também. Se eu pegar esse polígono aqui, por exemplo, ó. Esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados, né? Será que ele é côncavo ou convexo? Ó, se eu passar essa reta aqui, corta em dois pontos. Se eu passar essa reta aqui, corta em dois pontos. Mas se eu passar essa reta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele é côncavo, ó. Ele tem essas concavidades aqui. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que significa polígonos côncavos e convexos, tá bom? Os convexos, eles não têm essa reentrada que os côncavos têm. Bom, vamos falar aí um pouquinho sobre nomenclatura, tá? Nomenclatura é como é que a gente chama os polígonos, tá bom? Os polígonos, pessoal, eles... O polígono de menor lado possível vai ser o triângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, N e nome. Você não consegue fazer um polígono com dois lados, tá bom? Ó, aqui no cantinho, ó. Se você tenta fazer dois lados, ó, ou ele vai ficar assim, né? Aí como você não fecha aqui, ele não é um polígono. Ou você desenha um lado em cima do outro, ele também não é um polígono, ó, ele vai ser um segmento de reta, tá bom? Então, pra gente conseguir fechar bonitinho, ó, a partir de três lados, tá? Então, vamos lá. O polígono que tem três lados, então, a gente chama ele de triângulo, tá? O que tem quatro, a gente chama ele de quadrilátero. Polígono de cinco lados vai ser aí o pentágono, tá? Esse penta aqui, ó, ele é o prefixo de 5, né? Assim como existe aí, por exemplo, pentacampeão, né? Penta significa 5, campeão 5 vezes, né? Então a gente vai juntar aqui o prefixo penta com o gono aqui de polígono, tá bom? Aí você tem aí o polígono de 5 lados, é o pentágono. O 6, né? O que o Brasil quer? O Brasil quer ser hexacampeão. Então o polígono de 6 lados é o hexágono, tá? Hexágono. Sete lados, a gente tem o heptágono. Oito lados, ó, pensa lá no MMA, né? Onde que acontecem as lutas do MMA? No octógono, que é um polígono aí de 8 lados, né? Pode ver que o ringue lá, não sei como é que chama, é um octógono, né? Um polígono de 8 lados, ó. Aí o pessoal luta aqui. O 9 é o eneágono, beleza? O 10 é o, é o decágono. Acento vai aqui no A, ó. Decágono, eneágono, octógono. O de 11 é o
decágono. O de 12 é o do decágono. O de 15 vai ser o pentadecágono. Tá? Tô colocando aqui os mais importantes, né? O de 13 seria tridecágono, ó. Você pega aí o prefixo tri, né? Tridecágono. O 14 aí, ó, como é que a gente fala o 4, o prefixo 4? O 4 é o tetra, né? Já ouviram aí tetracampeão? Significa campeão 4 vezes, ó. Então, de 14 seria o tetradecágono, tá? Aí o de 16, hexadecágono, heptadecágono, octodecágono e assim por diante, tá? O 20 recebe um nomezinho especial, é o icoságono, tá bom? E isso aqui já é mais que suficiente, tá? Para vocês conseguirem aí compreender exercícios de matemática do nível do fundamental. Mas existe, né? Nome para tudo quanto é polígono, né? Se você pegar aí o polígono de 100, é o hectágono, né? Hecta aí seria o prefixo de 100 e assim por diante, tá? Se você pegar aí 1000, você tem o quilógono, mas aí é só curiosidade, né? O prefixo de 1000 seria o quilo, tá? O que vocês têm que saber tá aqui, ó. Isso aqui já é mais que suficiente, beleza? Bom, vamos falar agora sobre polígonos regulares. Antes da gente falar sobre polígonos regulares, olha só essa classificação, né? Polígono equilátero. O que é um polígono equilátero? Todos os lados iguais, né? Vocês conseguem aí me dar um exemplo de um polígono equilátero? Ó, a gente tem aí o triângulo equilátero, né? É um polígono de 3 lados que tem todos os lados iguais. A gente também tem aí o quadrado. O quadrado seria o quadrilátero equilátero, beleza? Que tem todos os lados iguais. Outro quadrilátero equilátero aí, ó, lá da aula de quadriláteros, qual que é? Qual quadrilátero que tem todos os lados iguais? O losango, não é? Losango tem todos os lados iguais, então ele é um polígono aí de 4 lados equilátero. Aí a gente também tem aqui os polígonos equiângulos, né, que tem todos os ângulos iguais, tá? Exemplo aí de polígono equiângulo, né? Qual quadrilátero que a gente estudou que tinha todos os ângulos iguais? O retângulo, né? O retângulo tinha todos os ângulos congruentes, todos valiam 90, o quadrado também. O triângulo equilátero, além dele ser equilátero, ele também é equiângulo, né? Porque o triângulo equilátero ele tem os ângulos de 60, né? Lembra que a gente viu isso? Ó, 60, 60, 60, né? E quando o polígono ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo, ele é o que a gente chama de polígono regular, tá? Então ele é equilátero e equiângulo. Então vocês já devem ter percebido aí que como o triângulo equilátero ele também é equiângulo, o triângulo equilátero é o triângulo regular, né? A gente fala aí que ele é o polígono regular da família dos triângulos, né? Quem seria então o polígono regular da família dos quadriláteros? Ó, é o quadrilátero equilátero e equiângulo, né? Qual que é? É o quadrado. Então, com n igual a 3, a gente tem o triângulo equilátero. Com n igual a 4, a gente tem o quadrado. Com n igual a 5, a gente vai ter quem? Ó? O pentágono regular. 6, o hexágono regular. Né? 8, o octógono regular. O octógono regular é o octógono que o pessoal lá do MMA luta, né? É um octógono bonitinho. Ele é equilátero e equiângulo. Beleza? Bom, vamos escrever isso aí, né? Ó, colocar aqui como exemplos. Então, ó, todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Esse aqui é o triângulo equilátero.
para n igual a 3, né? Aí a gente tem aí o quadrado para n igual a 4. Eu vou desenhar aqui um hexágono. Ó, esse hexágono aqui, galera, ele é um hexágono equilátero, tá? Esse hexágono que eu vou desenhar aqui agora, ó, ele é um hexágono equiângulo. Equilátero, equiângulo. Tá? E se a gente combinar esse com esse, a gente vai ter o hexágono regular, que ele é um hexágono bem bonitinho assim, ó. Todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Regular. Tudo bem? Façam esses desenhos aí no caderno de vocês. Bom, dito isso, vamos falar então sobre diagonais. Tudo bem? O que são diagonais, pessoal? Eu vou colocar aqui a definição, tá bom? Definição, ó. Diagonais são segmentos que ligam vértices não consecutivos em um polígono. Beleza? Então, eu vou desenhar aqui esse polígono ABCD. E eu vou pegar aqui o vértice A, ó. O vértice B, pessoal, ele é consecutivo do vértice A. Então, esse segmento aqui, ó, que liga vértices consecutivos, ele não é uma diagonal, ele é um lado, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, que são segmentos que ligam vértices não consecutivos. Porque se o vértice for consecutivo, você não tem uma diagonal, você tem um lado, ó. Então, o AB aqui seria um lado e o AD também seria lado, ó. Lado e lado. Agora, o C, ele não é consecutivo com o A, né? Consecutivo é quem está do lado, ó. Quem está do lado do A é o B e o D. O C, ele não está do lado do A. Então, se a gente ligar os dois, a gente tem aqui a diagonal. Professor, meu polígono é assim, ó. Ele é um polígono côncavo, né? Opa. A, B, C e D. Cadê as diagonais dele, ó? Porque isso aqui também é uma diagonal, ó, tá? Que liga aqui o D e o B. Cadê as diagonais desse polígono côncavo? Então, a gente vai pegar aqui o vértice D, ó, e vai ligar com o vértice B. Então, isso aqui vai ser uma das diagonais. E a outra? O A, ó, ele é consecutivo com o B e com o D. Então, o vértice não consecutivo com o A é o C. Então, se a gente ligar esses dois aqui, a gente também tem uma diagonal, tá? Pode ver que essa diagonal aqui, ela ficou fora do polígono, justamente porque ele é um polígono côncavo, tudo bem? Então, isso aqui é diagonal, sim. Isso aqui também é diagonal. Por incrível que pareça. Beleza? Bom, galera, agora eu quero saber o número de diagonal de um polígono, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, esse quadrilátero, ó, quantas diagonais ele tem? Duas, não é? Então, vamos lá, ó. Vamos começar pelo triângulo. O n, então, vale 3, número de lados, tá bom? Quantas diagonais que o triângulo tem? O triângulo não tem diagonal, porque esse vértice aqui é consecutivo com os outros dois, e ele não tem nenhum vértice que não é consecutivo com ele. Então, a gente tem 0 diagonais. E se a gente pegar esse aqui, ó as diagonais aqui. 1,
2. Então, para o n igual a 4, a gente tem 2 diagonais. Agora eu vou pegar aqui o n igual a 5. Vamos achar o número de diagonais, ó. Então, eu vou ligar essa com essa com essa com essa, aqui e aqui. Olha que bonito. Então, o pentágono, que tem n5, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. E o hexágono? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando o meu n vale 6, meu número de diagonais é 9. Então, pode ver que cada polígono tem a sua diagonal, né? O seu número de diagonais. E a nossa missão, pessoal, é encontrar um jeito de descobrir quantas diagonais um polígono tem, dado o seu número de lados, tá? Então, a gente vai sair atrás dessa formulinha aí. Ó, eu peguei, então, esse polígono. Vamos dar uma pensada. Esse polígono tem n lados, tá bom? No caso aqui, o nosso n vale quanto? Vale 5, tá? Então, n aí vai ser o número de lados. Se ele tem 5 lados, quantos vértices ele tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem n, né? Então, o n é o número de lados e o número de vértices. Beleza? Agora, vamos pegar esse vértice aqui, ó. Vamos chamar aqui de A, B, C, D e E, tá? Vamos pegar aqui o A. Quantas diagonais saem do vértice A, ó? Vai sair 1 e 2 diagonais, né? Então, dos 5 vértices, o A só vai se ligar com 2. Por quê? Porque ele não vai se ligar consigo mesmo, tá? E ele não vai se ligar com os dois do lado, né? Então, se você pegar aí, por exemplo, ó, o hexágono, esse pontinho aqui, ele se liga com 1, 2, 3, né? Então, dos 6 que a gente tem aqui, ele não vai se ligar nem com os que estão do lado e nem com ele mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, que um vértice, ele vai ter n-3 diagonais. Então, vou colocar aqui, ó, diagonais por vértice, né? Então, se o nosso polígono ele tem 10 lados, se você pegar um vértice dele, vão sair 7 diagonais, tá bom? Porque não vai nem sair uma diagonal com ele mesmo e nem com os pontos do lado aqui, os vértices do lado, tá bom? Então, isso aqui, ó, n-3 é o número de diagonais por vértice. No caso do pentágono, 5 menos 3 é 2. Então, de cada vértice, sai 2 diagonais. Ó. Então, aqui vão sair mais 2 diagonais. Do vértice C, vão sair 2 diagonais. Do vértice D, vão sair 2 diagonais. E do vértice E, vão sair 2 diagonais. Então, se eu pegar aqui o número de vértices e multiplicar pelo número de diagonais, né? Ou seja, eu tenho 5 vértices, de cada vértice sai 2 diagonais, então eu teria aí 10 diagonais. Só que tem um problema, pessoal. Percebam, ó,
que cada diagonal a gente contou duas vezes, porque o A liga com o C, mas o C liga com o A. O A liga com o D, mas o D liga com o A. Então, a gente não tem 10 diagonais aqui. Na verdade, a gente só tem 5, porque cada diagonal está sendo contada duas vezes. Então, a gente vai pegar isso aqui e vai dividir por 2. Então, o que isso aqui está dizendo? Ó? Que de cada vértice saem n menos 3 diagonais. Então, se eu tenho aí 5 vértices, vai sair 2 diagonais de cada. Só que eu estou contando cada diagonal duas vezes. Então, eu divido por 2. Então, isso aqui que a gente encontrou é o número de diagonais do polígono de n lados. Tá bom? Então, a gente vai escrever aqui que D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. E a gente pode usar essa formulinha à vontade, tá bom? Querem ver como é que funciona? Ó, eu quero descobrir quantas diagonais um triângulo tem. Então, quanto que vale meu n? Meu n vale 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou trocar o n por 3. 3 que multiplica 3 menos 3 sobre 2. Quanto que vai dar isso aqui? Ó, 3 menos 3, 0. 0 vezes 3, 0, dividido por 2, 0. Então, triângulo, 0 diagonais. Os quadriláteros, quantas diagonais vão ter? Ó, a gente coloca o 4 no lugar do n. 4 menos 3 é 1. 1 vezes 4 é 4. Dividido por 2, 2. N igual a 5. 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 é 2. Dividido por 2 é 1. Vezes 5, 5. E aqui no cantinho, ó, para o N6, 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. 6 menos 3 dá 3. Vezes 6, 18. Dividido por 2, 9. Olha só, o que a gente achou antes, ó. Triângulo D0. Quadrilátero D2. Pentágono D5. Hexágono D9. Então, com essa formulinha, pessoal, a gente consegue encontrar o número de diagonais de um polígono de n lados. Ah, eu quero saber quantas diagonais um decágono tem. Você joga 10 aqui, multiplica por 10 menos 3 e divide por 2. Porque ele tem 10 vértices, de cada vértice sai 7 diagonal, e cada diagonal é contada duas vezes. Então, a gente tem aqui 10 vezes 7, 70, dividido por 2, 35. Então, um decágono tem 35 diagonais. Beleza? Gostaram disso aí? Bom, o próximo assunto que a gente vai falar é sobre a soma dos ângulos internos. Tá bom? Então, vamos lá. Para o N3, pessoal, quanto que vale a soma dos ângulos internos? 180, não é? Então, a gente vai escrever assim, ó, que S3 é igual a 180. Vou colocar aqui SI, tá? Que é a soma dos ângulos internos do triângulo, 180. Se o meu N é 4, nós vimos aí que o quadrilátero a gente consegue dividir em dois triângulos, não é? Então, a gente vai ter aqui 180 desse e 180 desse. Então, a soma dos ângulos internos dos quadriláteros vai ser 180 mais 180, 360. Você está somando isso aqui, ó. Isso, com isso, com isso, com isso. Beleza? Se o seu N é 5, ó, quanto que vale a soma desses ângulozinhos aqui? A gente vai dividir esse pentágono aqui em 3 triângulos, ó. Então, aqui a gente vai ter 180, 180 e 180, tá? Então, a soma dos ângulos internos para um pentágono vai ser 3 vezes
180, ou seja, 540, tá? E assim por diante. Se você adiciona um novo lado aqui, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Se você adiciona um novo lado, ou seja, você pega esse lado antigo, abre ele e coloca um lado novo, vai aparecer mais um triângulo aqui, ó. Então, para cada n que você aumenta, para cada lado que você aumenta no seu polígono, a soma dos ângulos internos vai aumentar 180 graus, tá bom? E existe uma formulinha aí, ó, que entrega esse número, ó. A fórmula é a seguinte: a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados, ela é dada por n menos 2 vezes 180, tá bom? Como é que a gente usa isso, ó? Quero saber a soma dos ângulos internos de um pentágono. Aí você vai colocar o 5 aqui, subtrair 2 e multiplicar por 180. 3 vezes 180, 540. Olha lá, mesma coisa. Quero saber a soma dos ângulos internos de um decágono. Como é que faz? 10 menos 2, ó, vezes 180. Então, 8 vezes 180, que vai dar aí 1440. Beleza? Quero saber a soma dos ângulos internos de um hexágono, né? 6 menos 4 vezes 180. Opa, aqui é 2, tá? Ó. 6 menos 2, que vai dar 4 vezes 180. 4 vezes 180, 720. Fechou? Então, a gente consegue aí achar a soma dos ângulos internos para qualquer polígono. Bom, galera, vamos ver agora a soma dos ângulos externos. Então, ó, se eu pegar aqui esse pentágono, o que é o ângulo externo? Ó, em azul aqui eu vou desenhar o ângulo interno. A gente viu lá em sala, nas primeiras aulas nossas, que o ângulo externo, ó, ele é o ângulo que aparece no prolongamento de um lado, ó. Então, esse aqui vai ser o meu E, ângulo externo. E esse aqui vai ser o meu I, tá? Esse aqui eu vou chamar de E1 e esse aqui eu vou chamar de I1. Ah, professor, e se eu prolongasse o outro lado? Não tem problema, porque esse ângulo que vai aparecer aqui é oposto pelo vértice a esse. Então, esse aqui também é E1. Beleza? Então, aqui a gente tem o E1, ó, I2, I3, I4 e I5. O I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais I5 a gente já sabe quanto vale, que é 540 no pentágono. Agora eu quero saber quanto que vale o E1 mais o E2 mais o E3 mais o E4 mais o E5. O E5 é esse ângulo aqui, beleza? Esqueçam isso aqui por um minuto, ó. Então, eu quero saber quanto vale isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, se você pegar esse ângulo 1 e colocar ele aqui embaixo, ó, pode ver que esse lado do ângulo aqui, ó, ele é o mesmo desse. Então, se você pegar esse ângulo E2 e colocar ele aqui embaixo, vai encaixar direitinho, ó. Esse lado aqui vai ser o mesmo que esse, e esse lado aqui vai estar aqui. Então, aqui a gente tem o E2, tá? Aí você pega o E3 e encaixa ele aqui, ó. Você pega ele assim, você pega ele aqui assim e leva pra cá, ó. E3 aqui. O E4 é esse aqui, e esse aqui vai ser o E5. Então, se você somar todos os ângulos externos, quanto que tem que dar? Muito bem. 360. Eu sei que você respondeu aí. Tá? Porque vai formar aqui o círculo completo. E isso aqui, pessoal, para qualquer polígono, tá bom? Então,
Todos os polígonos, se você somar os ângulos externos, tem que dar 360, tá bom? Então, quanto que vale a soma dos ângulos externos do decágono? 360, direto, tá bom? Bom, vamos voltar um pouquinho a falar sobre polígonos regulares. Ó, vamos pegar então o polígono regular de 6 lados, tá bom? É o hexágono regular. A gente tem isso aqui. A soma desses ângulos aqui, galera, ó, vai ser, então, a soma dos ângulos internos do hexágono, né? Que vai ser 6 menos 2 vezes 180. Tô aplicando aquela formulinha, ó. N menos 2 vezes 180. Então, o hexágono aqui, ele vai ter soma dos ângulos internos igual a 720, tá? Só que como o nosso hexágono é regular, ele é equiângulo. Então, todos os ângulos internos dele são iguais. Então, aqui a gente tem o quê? Ó? I mais I mais I mais I mais I mais I. A gente tem 6 Is. E eles somados dá 720. Então, se você passar o 6 para o outro lado dividindo, você encontra aí que o ângulo interno do hexágono regular é igual a 120, tá bom? Se você fizer isso aqui para n igual a 3, n igual a 3 é quem? É o triângulo regular, que é o triângulo equilátero. Você vai pegar o 180 e vai dividir por 3, ou seja, você vai encontrar que o ângulo interno do triângulo equilátero é os 60 graus, tá? Se você faz para o quadrilátero, você encontra aí um I de 90, ou seja, o quadrado tem ângulos internos valendo 90, né? Ó. Aí o hexágono, ele vai ter o hexágono regular, ó. A gente está falando de regular, tá? Tudo igual. O hexágono regular vai ter ângulo interno de 120. E o externo? Como é que acha o externo, professor? Ué, o interno mais o externo não dá 180? Se o interno vale 120, o externo vai ser o suplementar de 120, né? Vai ser o 60. Tá bom? Então, a gente consegue achar aí, pessoal, ó, os ângulos internos e os ângulos externos dos polígonos regulares, porque a gente consegue achar a soma e dividir por n, tá? Se você pegar aí n8, ele vai ter lá a sua soma dos ângulos internos. Se você divide isso por 8, você tem quanto vale cada ângulo interno do seu octógono. E aí, para achar o ângulo externo, você pega e subtrai de 180 o ângulo interno, porque o externo e o interno são suplementares, ó. Tá vendo? Eles formam aqui o chapeuzinho, ó. A gente tem o I e o E, ó. O chapeuzinho é o ângulo raso, né, de 180 graus. Beleza? Então, galera, essa aqui era a aula de polígonos, né? A primeira parte da aula. Junto com essa aula de polígonos, vocês estão recebendo aí a lista 6 de geometria, até porque a lista 5 era de tarefa, né? A lista 6 aí, então, ela é referente a polígonos. Ela tem aí alguns exercícios e eu vou disponibilizar aí na segunda parte da aula a solução desses exercícios, tá bom? De alguns aí. Não assistam a segunda parte da aula sem ter tentado fazer a lista, tá bom? Porque eu vou estar aqui passando soluções e se você ver a solução sem ter tentado, você perde a oportunidade de aprender com o exercício, tudo bem? Então, junto aí com essa aula, vocês estão recebendo a lista 6, façam e assistam aí o restante da aula, que é a resolução dos exercícios, tá bom?